Galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Nayane Oliveira e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, Água, parte 2. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo da água e os usos da água, tá? Lembrando que esse é um conteúdo de revisão, então é um conteúdo que vocês já viram, tá bom? Mas antes disso, a gente vai retratar o que sempre a gente fala em todos os vídeos, reforçando, principalmente com o aumento dos casos de Covid-19 no nosso município. Então, se previnam-se, gente. Vocês vão estar tanto protegendo vocês, como toda a família de vocês e também os colegas, certo? Então, use máscara, esteja utilizando o álcool em gel 70%, certo? Lavem as mãos com frequência, né? Entre os dedos de 20 a 30 minutos. Tentem manter o distanciamento social, né? Só saia de casa se realmente necessário. E quando retornar, sempre tenham cuidado de desinfectar os objetos pessoais, celular, anéis, pulseiras, relógios, certo? E fica ligado nos sintomas. Sentiu febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar, procure unidade de saúde de imediato, tá bom? Então, o melhor cuidado é a prevenção. Então, vamos lá para a nossa aula, ok? Água, fonte de vida, né? Todos os seres vivos, eles são constituídos em partes por água. Então, sem esse recurso, sem a água, não há vida, gente. Por isso, a água ela é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. Além de ser essencial para o nosso corpo, a gente utiliza a água em diversas atividades do nosso dia a dia, certo? Então, água é realmente vida, ok? Na natureza, a água ela passa de um estado físico para outro constantemente. Ela também está sempre em movimento, mudando de um lugar para o outro. Então, esses eventos eles são chamados de ciclo da água ou ciclo hidrológico, né, que cientificamente é conhecido. Então, esse ciclo ele é constituído dos seguintes processos: evaporação, certo? Condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração, a transpiração e a evapotranspiração, ok? Então, a gente vai conhecer cada um bem detalhado a partir dos próximos slides. A água é a única substância que existe em circunstâncias normais em todos os três estados da matéria na natureza. Né? No estado sólido, que é encontrado na Antártica em formas de geleiras, os icebergs. No estado líquido, que é encontrado em barragens, em lagos, né, rios, mares. E no estado gasoso, que é encontrado em forma de vapor. A hidrosfera é o sistema de água do planeta Terra, é um sistema fechado. Então, nenhuma água nova entra na hidrosfera e nenhuma água sai. Certo? A mesma água ela passa de um reservatório para o outro, circulando continuamente. Certo? Então, isso sugere, né, o nome do fenômeno ciclo da água. Então, aí a gente vai conhecer um pouco como funciona esse ciclo, certo? A água do solo, dos oceanos, rios e lagos, elas evaporam, ou seja, passam do estado líquido para o estado gasoso em forma de vapor, certo? Depois de ter absorvido certa energia térmica, energia que vem proveniente do sol, ok? Os seres vivos, eles também perdem água, certo? Na forma de vapor, pelo meio da transpiração, tá? A gente vai conhecer um pouco mais detalhado desses processos, tá bom? Né? Por exemplo. E também perde água através da evaporação do solo. Fica algumas partículas, certo? Suspensas no solo, que também ocorre a evaporação. Quando a evaporação do solo ocorre, ela ocorre simultaneamente com a transpiração dos seres vivos, certo? Ao mesmo tempo. Então, essa junção é chamada de evapotranspiração, certo? Então, esses vapores, certo? Eles entram na camada mais fria da atmosfera e começam a se condensar. Aqui vai ocorrendo o processo da condensação. Ou seja, eles passam do estado de vapor, estado gasoso, para o estado líquido, certo? Formando assim as pequenas gotas que compõem as nuvens, né? O vento vai deslocando essas nuvens de um lugar para o outro, certo? Quando as nuvens elas estão carregadas de pequenas gotas, né, ocorre a chamada precipitação, ou seja, começa a chover. Essas gotículas essas pequenas gotículas começam a se juntar uma na outra e vai ficando cada vez maiores, né? Elas vão ficando muito pesadas e vão começar a
cair de volta para a superfície, certo? Então, essa água, ela começa a voltar para a superfície, né, em forma líquida, ou, dependendo da sua temperatura, se ela estiver muito baixa, né, ou se estiver muito fria, ela pode voltar no estado sólido, né, em forma de chuva líquida, em forma de neve, ou em forma de chuva de granizo, certo? Parte da água que atinge a superfície da Terra, né, através da precipitação, através das chuvas, ela começa a escorrer em direção às áreas mais baixas, assim alimentando os rios, os riachos, os lagos e os oceanos. Esse processo é o chamado escoamento superficial, tá? A outra parte da água que não sofre esse processo, ela começa a se infiltrar no solo e fica armazenada nos depósitos subterrâneos de água, certo? Isso que ocorre outro processo que é chamada infiltração, tá? Onde vai alimentar os lençóis freáticos e os aquíferos, tá? Daqui a gente já vê que começa o ciclo novamente. As águas, né, que foram armazenadas pelo escoamento superficial, ela vai começar de novo a evaporação. E a água que foi infiltrada, ela vai ser absorvida pelas plantas, né? Algumas partículas de água vão ficar suspensas no solo e também vão evaporar, formando assim, evaporando-se simultaneamente e formando a evapotranspiração. E assim começando o ciclo novamente. Então a gente vê que esse ciclo ele é contínuo, certo? Ele não tem fim. Agora a gente vai conhecer, certo, cada processo que é responsável por formar o ciclo da água. A evaporação, certo? A evaporação ela acontece quando a água ela começa a absorver energia térmica que provém do sol, certo? Então ela é responsável por mudar, né, a água para o estado gasoso, sendo a principal fonte de umidade da atmosfera. Então, para a gente recapitular, a evaporação é a transformação da água do seu estado líquido, certo? Para o estado gasoso, à medida que se desloca da superfície para a atmosfera, tá bom? Vamos conhecer mais outro processo, né? A condensação é uma fase em que ocorre a transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, a formação das nuvens, elas ocorrem pela aproximação das gotículas de água, pois em elevadas altitudes a temperatura é bem menor, certo? Então, essas gotículas, elas são muito pequenas, e elas acabam ficando suspensas no ar, né? Elas acabam flutuando no ar e formam as neblinas, vai formando as nuvens, certo? As nuvens, elas são o principal meio para a água retornar para a superfície da Terra. Então, quando as gotas elas vão se juntando, né, as pequenas gotículas se juntam na outra, elas vão se tornar bem maiores, né, e muito pesadas, e começam a cair através, né, em formas de chuva, certo? Então, a condensação a gente pode observar até em casa. Então, você vai lá na geladeira, pega um copo com uma garrafa com água bem gelada, coloca num copo, né, e você, principalmente aqueles copos de alumínio, né, você começa a observar na parte externa do copo gotículas de água, né? Isso é o chamado condensação, né? Elas vão ficar armazenadas, aquelas gotículas, elas não são da água que você colocou no copo, e sim das partículas que estavam flutuando no ar, ok? Então, a condensação é a transformação do vapor de água em água líquida, com a criação das nuvens e do nevoeiro, certo? Vamos para o próximo, a precipitação. A precipitação ela é um processo muito importante, certo? Porque ela é a responsável por retornar a maior parte de água doce para o planeta, tá? É um fenômeno que é responsável pela queda da água do céu, né? Então, isso inclui em vários formatos, né? Em formato de neve, e isso dependendo da temperatura. Quanto mais baixa for a temperatura, mais chances tem isso de acontecer. Formato de neve e em formato de chuva de granizo, como também pode acontecer em forma da chuva líquida que a gente comumente conhece, ok? Então, a precipitação ela consiste no vapor de água condensada, certo? Que cai sobre a superfície terrestre, né? É quando tá a águazinha lá toda junta, já pronta para cair, e ela é responsável por fazer esse transporte, ok? Vamos lá conhecer mais outro processo, tá? O escoamento superficial.
Então, é um movimento das águas na superfície terrestre do solo para os mares. Então, parte da água, né, que cai na superfície da Terra, ela não se infiltra, ela escorre sobre a superfície em direção às áreas mais baixas, indo alimentar o quê? Diretamente os riachos, que alimentam os rios, os lagos, oceanos e mares. Então, para a gente recapitular o que é? É o movimento das águas na superfície terrestre, nomeadamente do solo para os mares, ok? Então, a infiltração, certo? É aquela parte da água que que não escoa, certo? Ela é absorvida pelo solo, certo? Né? E é armazenada nos reservatórios subterrâneos de água, como os lençóis freáticos, né, os aquíferos. Então, são formadas pela infiltração do solo acima de camadas rochosas profundas que não permitem a passagem da água. Então, para a gente recapitular, infiltração consiste no fluxo de água da superfície que se infiltra no solo. Então, aqui tem uma figura para a gente entender melhor. Aqui é o solo, certo? Poroso, que a água vem e é infiltrada, tá? E armazenada nesses reservatórios de água. E aqui abaixo, que não tem mostrando na figura, mas aqui abaixo ela tem, né, a parte rochosa que permite a impermeação da água, certo? Que fique armazenado esse reservatório, ok? A transpiração, ela é um processo pelo qual a água contida em um corpo é eliminada devido a uma elevação de temperatura, tanto externa como interna, que permita fluir para a superfície do mesmo corpo. Então, a gente consegue observar aqui o gifzinho, certo? Ó, das plantas, né? Da árvorezinha, dela absorver a água, certo? E depois eliminá-la, né? Dela transpirar em forma de vapor para a atmosfera, certo? Então, para a gente recapitular, transpiração é a forma como a água existente nos organismos passam para a atmosfera, ok? Então, a gente vai conhecer o próximo, que é a evapotranspiração, ok? É a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da planta por transpiração. Então, juntando esses dois simultaneamente, forma esse processo chamado evapotranspiração. Então, a gente pode entender que através da figura a gente tem a transpiração dos seres vivos, né, das casas das plantas, e também a evaporação do solo que contém partículas, certo? Suspensas aqui no solo. Então, isso acontece simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, formando a evapotranspiração, ok? Então, ela é um processo conjunto pelo qual a água que cai é absorvida pelas plantas, voltando à atmosfera através da transpiração ou evaporação direta, quando não é absorvida. Então, essa água ela fica suspensa no solo, tá bom? Para que serve a água, né? A água ela é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos, desde os animais, plantas, fungos e micro-organismos, pois possuem água em suas células, por isso necessitam dela para viver. Cerca de 60% do nosso corpo, do corpo humano, ele é formado por água, né? Além do uso da água em diversas coisas, né? Na alimentação, né? Utilizar para outros fins, como para o higiene pessoal, né? A produção industrial, para o lazer, certo? E entre outras coisas. Então, a água é um recurso limitado e ela é vulnerável, né? Ela é muito importante para a manutenção da nossa vida, certo? Um indivíduo, ele normalmente pode sobreviver até 8 semanas sem comida, mas não vive mais do que 5 ou 6 dias sem beber água, certo? A gente tem alguns usos domésticos, certo? De como a gente utiliza a água em nossa casa. Então, a gente utiliza a água para tomar banho, né? Moderadamente, sempre lembrando, tá? Para lavar louça, lavar as roupas, tá? Para estar utilizando nos cuidados de limpeza da casa, né? Da higienização pessoal, certo? Para estar lavando o carro, bicicleta, tá? Isso usando moderadamente a água, tá certo, gente? A gente tem que ter consciência, ok? Os usos industriais, né? As indústrias, elas usam a água, né, para várias finalidades. Lavar materiais, equipamentos, dissolver substâncias, né, esfriar objetos quentes, né? Então, para a gente ter como exemplo aqui, uma fábrica, né, ela gasta em cerca de 4.500 litros de água, né, para produzir 1 tonelada de aço, né? Uma fábrica de automóvel, ela gasta em cerca de 30.000 litros de água
para produzir um automóvel. Então, isso é muita água, gente, muita água mesmo. O uso agrícola, né? A agricultura é a atividade que contribui para o maior gasto de água do planeta. Então, ela consome cerca de 69 litros em cada 100. Certo? Então, essa água é empregada na irrigação das lavouras, que é muito importante, né? Daqui onde sai a maioria da nossa alimentação. O uso na geração de energia elétrica, né? A energia elétrica ela é muito importante para a gente, né? É necessário dentro da nossa casa no uso dos eletrodomésticos, né? E aparelhos eletrônicos, certo? A gente vai entender um pouco de como essa energia ela é obtida através das usinas hidrelétricas, ok? Então a gente vai conhecer um pouco, né, de como transformar o movimento da água, certo, em energia elétrica, tá? Então aqui a gente tem as represas, certo? São onde armazenam, né, uma grande quantidade de água, né? A gente tem aqui também a turbina, certo? Onde ela é formada por algumas pás, né, que possuem um eixo, certo? O gerador, que é onde ele vai se movimentar, né, gerando assim a energia do movimento, tá? Certo? E aqui são as linhas de transmissão. Então, como é que isso vai funcionar? A água que está armazenada nessa represa, certo? Ela vai começar, né, a descer para a turbina. Quanto maior for essa descida, certo? Quanto maior quantidade de água, né, maior será a energia, porque mais rápido vai fazer movimentos na turbina e mais rápido o gerador vai captar os movimentos da água, transformando aqui a energia do movimento em energia elétrica e assim passando para as linhas de transmissão e sendo distribuídas para a rede elétrica até chegar na sua casa, né? Na minha casa e na casa dos colegas, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima.